Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Milka, eu tenho hoje 30 anos, sou casada com o Rodrigo, que tem 31. Nós somos os pais do Miguel Torcinelli Marques. Miguel hoje tem 9 anos, hoje ele estuda na Escola Maria Letícia Sormani Kogo e eu vou contar um pouquinho para vocês da história dele. Eu engravidei do Miguel com 20 anos, no último semestre da faculdade de enfermagem. Sempre quis ser mãe, era um sonho que eu tinha, né, de ser mãe. Eu era muito jovem, nunca me imaginei tendo um filho com algum tipo de comorbidade, algum tipo de alteração, né, até então, porque não era, né, dentro desse meio, nunca tinha tido contato maior assim, né, bem próximo assim, a não ser alguns amigos que eu já tive, né. E começamos a fazer os exames, né, de gestação, e até o primeiro trimestre correu tudo bem. Eu tive só um princípio de aborto, mas foi controlado com medicação. E até então tudo bem, tudo tranquilo. Apesar de ainda não estar formada, mesmo, né, na área da saúde, eu já era, né, da área. E a gente começou a perceber que a batida do coração dele não era o que a gente esperava, né? Tava um pouco diferente do comum. Mas a gente estava esperando chegar o exame do morfológico, né? O exame que mede a nuquinha, né? Translucência nucal, para ver se tinha um tipo de alteração, alguma coisa. E esse exame é feito mais ou menos lá no quarto, quinto mês. Quando a gente fez, deu alteração da translucência nucal e a gente entrou um pouquinho em desespero, né? Porque poderia não ser nada, assim como poderia ser também. Eu fazia o pré-natal pelo convênio, eu fui encaminhada para Botucatu pelo SUS, porque naquela época o convênio não tinha pré-natal de risco. E chegando lá, foi feito mais alguns exames, foi constatado então que meu filho tinha uma malformação cardíaca chamada tetralogia de Fallot. Na verdade, são 4 malformações cardíacas, né? Tem até um filme que fala sobre essa malformação, para quem tiver interesse de assistir, chama Quase Deuses. É um filme baseado em história real. A cirurgia para esse tipo de problema, se eu não me engano, faz muito tempo que eu assisti o filme, ela foi criada a partir da década de 80. Até então, todas as pessoas que nasciam com esse tipo de problema, elas morriam em menos de um ano, porque o corpo, o organismo não suportava. E ali, fazendo os exames, a gente sabe que 50% das crianças com síndrome de Down tem algum problema cardíaco, né? E tinha uma chance do meu filho ter algum tipo de síndrome, a gente ainda não sabia qual era. Eu imaginava que poderia ser síndrome de Down, porque é uma das síndromes mais comuns que tem, né? E ainda associada ao problema cardíaco. Então, durante a gestação, eu fiz um exame que chama paracentese, que é uma agulha enorme que introduz dentro da barriga para coletar o sangue do cordão umbilical para fazer o cariótipo. Só que como estava lá pelo SUS, o exame chegou só depois que ele nasceu. Durante a gestação foi muito difícil, porque tinha-se uma incerteza, né, do prognóstico de vida dele. Poderia ser que ele não aguentasse, morresse dentro da minha barriga, a gestação não progredisse, ou que ele morresse assim que ele nascesse, não conseguisse respirar,
ou que ele precisasse fazer uma cirurgia de emergência assim que nascesse, né, acontecesse alguma coisa assim que nascesse. Eu consegui levar a gestação até o 37 semanas, comecinho do 9º mês, né? Foi quando ele entrou em sofrimento fetal. Eu fui para cesárea também de emergência. Foi no dia 21 de março. Por coincidência, a gente comemora no dia 21 de março o Dia Internacional da Síndrome de Down. E ali ele nasceu. Nasceu próximo do horário do almoço. Nasceu com 2,405 kg e 43 centímetros, bem pequenininho. Não ouvi ele chorar. Ele estava bem cianótico, bem roxinho. Pra mim ele estava morto. Mas fiquei muito desesperada, né? E ali foram manipulando ele, mexendo com ele. Eu escutei um resmunguinho. E ali eu pedi pro meu marido ir atrás dele, eles levaram ele. Enquanto eu estava na mesa de cirurgia, já tinha na cesárea, já tinha uma sala de cirurgia preparada para ele, para caso ele precisasse de algum tipo de cirurgia de emergência. Mas graças a Deus levaram ele para UTI. Ele não precisou passar por cirurgia naquele momento. Ele conseguiu respirar. Ele foi para UTI. Ali na UTI em Botucatu ele ficou 2 dias. Recebendo medicação para parte cardíaca, né? Oxigênio. E ali ele teve alta da UTI, foi para unidade de berçário ali do Botucatu, né? Ali ele ficou ficou um mês, na verdade, ali. Assim que ele nasceu, eu ouvi a médica falando, ele tem face sindrômica, né? E quando eu pude levantar para ver ele, eu observei realmente, ele tinha alguns traços da síndrome de Down, porém o exame ainda não tinha chego. Tinha o tracinho único na mão, tinha as orelhinhas mais, né, abaixadas, olhinho com bolsinha embaixo, né, olhinho mais puxadinho. Então eu fui vendo os tracinhos nele, né? Mas eu tava mais preocupada realmente naquele tempo com a parte cardíaca dele. Ele foi pro berçário ali. E para quem não sabe, esse problema cardíaco que ele tem chama tetralogia de Fallot. A criança, né, a pessoa que tem esse problema, o organismo ele trabalha 4 vezes mais que o normal. Então é muito cansativo, exige muita energia do organismo, né? 4 vezes mais que o normal. E ali ele mamava na sonda, né? Eu tentei estimular mamada no seio. Fiquei frustrada porque queria muito ter amamentado, mas ele não conseguia pegar. A gente sabe que o seio é muito difícil, é mais difícil para a criança pegar, né? Ainda mais para quem precisa gastar 4 vezes mais energia. É muito cansativo, é muito puxado, cansava demais. E até na mamadeira a gente teve dificuldade com ele. Ele não conseguia se alimentar. A gente fazia todos os exercícios que a fonoaudióloga do berçário ensinava, porém a hipotonia da parte musculatura da bochecha, da boca, da língua, já tinha uma hipotonia, né, por conta da síndrome, mas o cansaço da parte cardíaca ele não conseguia se alimentar. Foi 1 mês tentando ali fazer ele se alimentar, ele não conseguia nem com a Xuca. Por estar em Botucatu, Cefamesp, ele foi transferido para a maternidade Santa Isabel para ficar mais próximo da gente, né, que a gente é de Agudos. Então, na maternidade Santa Isabel ele ficou mais uns 15 dias, se eu não me engano. E ali ele acabou indo de alta para casa com sonda, né, porque ele não conseguia se alimentar, né. O Miguel, ele foi para mim uma superação para mim, porque eu tinha acabado de me formar, todos os pacientes que eu tinha atendido eram adultos, e tinha atendido só no estágio. O Miguel, ele foi meu primeiro paciente,
e ainda por cima criança. Ele foi para casa com sonda, era eu que era responsável por testar a sonda, passar o leite. Ele arrancava a sonda, eu tinha que repassar a sonda nele. Então, ele foi uma superação para mim. Além dele ser meu primeiro filho, de eu ser mãe de primeira viagem, foi muito difícil para mim. Foi muito difícil para mim. E teve um dia que o Miguel arrancou a sonda e essa sonda obstruiu e eu não tinha mais sonda. Era uma sonda pequenininha de recém-nascido, né? Neonatal, número 4. E é muito difícil encontrar essa sonda, era um final de semana. E eu não tinha mais essa sonda. Eu procurei na maternidade Santa Isabel, ninguém queria me dar sonda. Fui em tudo quanto é lugar, não achei sonda. E aí que entra Deus. Meu marido ficou com ele. E aquele dia o Miguel aprendeu a mamar. Inexplicavelmente. Foram quase 3 meses tentando fazer ele mamar. No seio, na chuca e nada. Naquele dia o Miguel conseguiu mamar. Ele mamou 40 ml só na mamadeira, mas pra gente já era muito. Já era uma grande vitória. E eu não achando sonda, eu entreguei na mão de Deus. Eu falei, poxa, se ele conseguiu mamar 40, vamos tentar, ele vai conseguir. E a partir daquele dia o Miguel só mamou na mamadeira. Ele mesmo tirou a sonda, ele mesmo conseguiu mamar. E tudo na vida do Miguel tem sido assim. Tem sido sempre na hora de Deus, na hora que Deus permite, nunca no nosso tempo. Miguel foi passando os meses, Miguel foi desenvolvendo minimamente por conta do problema cardíaco. Esse problema cardíaco que ele tem, sem a cirurgia é bem complicado, porque consome toda a energia do corpo, todo o alimento, não deixa a criança se desenvolver, crescer, ganhar peso, por mais que seja com nutrição, leite especial, não deixa. Miguel tinha muita crise de cianose, né? Que a gente chama crise da criança ficar roxinha. A tetralogia de Fallot, ela é conhecida também como bebê azul, né? Que o bebê fica bem roxinho. No começo as crises eram quando ele chorava, quando ele estava fazendo algum tipo de atividade de fisioterapia. Depois as crises começaram a acontecer com ele paradinho, normal, sem fazer nada. E aí o médico então viu que realmente tinha chegado a hora do Miguel ter que fazer a cirurgia no coração, porque senão ele não ia conseguir mais sobreviver. Com 11 meses o Miguel precisou então fazer essa cirurgia. A princípio o convênio negou, nós entramos na justiça e aí foi liberado. No dia 24 de fevereiro de 2014, o Miguel foi encaminhado para São José do Rio Preto. Nós internamos. No dia 25, a 1h da tarde, o Miguel entrou no centro cirúrgico. Eu só levei ele para fazer a cirurgia porque realmente não tinha mais como. Ou era isso, ou ele morria. Foram quase 8 horas de cirurgia. A cirurgia terminou, já era tarde da noite. A cirurgia em si foi um sucesso. Miguel saiu do centro cirúrgico para UTI. E eu não pude ver o Miguel aquele dia. Não liberaram para visita. Fui ver ele só no outro dia. Quando eu vi, o Miguel já estava desentubado. Aí, de repente, pediram pra mim sair, porque estavam tendo uma intercorrência ali na UTI, em São José do Rio Preto. E aí, quando eu voltei, o Miguel já estava entubado. O Miguel tinha tido uma convulsão enquanto eu estava lá fora. Eles estavam atendendo uma intercorrência com outra criança. O Miguel também teve uma intercorrência. O Miguel tinha tido uma convulsão.
que é comum, né? A cirurgia é de peito aberto, então eles usam uma máquina chamada extracorpórea, tira todo o sangue do coração para poder mexer no coração. Quando volta o sangue para o corpo, pode ter várias complicações, né? E o Miguel, ele teve todas que podia ter. Ele teve uma convulsão, dessa convulsão gerou um AVC hemorrágico. Ele foi entubado novamente. E ali o Miguel ficou entubado um mês, porque o Miguel também teve derrame pleural, né? Quando o pulmão enche de líquido. E esse líquido não saía do pulmão do Miguel. Fez várias e várias drenagens de tórax, era muito dreno que colocava no pulmão dele e não funcionava, esse líquido não sumia. Nós chegamos, ele internou em fevereiro, né? Então quase um mês entubado. Dia 21 de março o Miguel faria 1 ano. E o que ele ganhou de presente foi uma traqueostomia. No dia do aniversário dele. Ele ganhou uma traqueostomia para ele conseguir sair do tubo. Mesmo com a traca, ele continuou, né, na ventilação mecânica por conta do líquido do pulmão que não sumia. Várias e várias medicações, vários e vários antibióticos. E o Miguel não respondia ao tratamento. Ele teve uma infecção generalizada e não respondia nenhum tratamento. Só na UTI foram 5 meses, ali em São José do Rio Preto. Nenhum médico sabia o que ele tinha, nenhum médico sabia o porquê que ele não reagia. E novamente, o Miguel começou a responder no tempo de Deus, no tempo que Deus permitiu. O Miguel, ele descobriram, depois de algum tempo, que é muito difícil fazer o diagnóstico, né? Que o Miguel tinha desenvolvido uma doença autoimune. Através da infecção generalizada, ele tinha desenvolvido choque séptico, ele tinha desenvolvido uma doença autoimune chamada hemofagocitose, uma doença raríssima, que é como se fosse um câncer no sangue. Então, Miguel começou a fazer uma quimioterapia, né? Só que essa doença, para diagnosticar, tem que ter 8 sintomas. Miguel tinha 3. Só que os 8 sintomas eram só achados com necropsia, depois que a criança morria. E a gente não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que investir nele. Então eu assinei um termo de responsabilidade para começar o tratamento, mesmo ele não tendo todos os sinais e sintomas que precisava. Na segunda sessão de quimioterapia, o líquido que estava no pulmão por 5 meses do Miguel sumiu. Para que muitos acham, né, na maioria das pessoas que fazem quimioterapia, é doloroso, né, é triste. A quimioterapia no Miguel foi o que salvou ele. Foram 40 sessões de quimioterapia, foram quase 1 ano de quimioterapia. O Miguel ficou 5 meses na UTI, mais 6 meses na enfermaria. E nesse meio tempo ele fez 40 sessões de quimioterapia, ele ficou quase 1 ano internado, né? Quando ele recebeu alta, que ele foi para casa, ele tinha quase 1 ano e meio já, eu levei o Miguel para casa. O Miguel não mexia os olhos, o Miguel não movimentava a cabeça, o Miguel não sentava, o Miguel não fazia nada. Antes da quimioterapia, voltando um pouquinho atrás, que eu acho importante frisar aqui, antes de descobrir que ele tinha desenvolvido a doença autoimune, no Dia das Mães, em maio de 2014, o médico olhou para mim e falou que dali meu filho saía dentro de um caixão ou vegetando. E aí, depois da quimioterapia, eu consegui levar ele para casa. Realmente, eu levei o Miguel para casa. O Miguel, ele era outra criança. Ele acamado, né? Sem massa muscular, sem cabelo. Era outra criança. Mas a gente tinha muita fé que a gente ia conseguir. A gente foi terminando a quimioterapia,
a gente começou a investir em fisioterapia, em fono. Eu lembro que na época eu achava que um dia ele ia me odiar, porque a gente fazia tudo dobrado com ele. Ele ia na Sorri, com 2 anos ele entrou na Sorri, e além da Sorri ele fazia particular. Então era a semana inteira que ele ia na terapia. Tudo dobrado, era 2 vezes fisioterapia motora, era 2 vezes fono, era 2 vezes TO. E assim foi, dos 2 aos 4 anos. Com 4 anos o Miguel começou a andar. Com 4 anos, no aniversário de 4 anos dele, ele tava andando. Uma criança que era pra sair do hospital vegetando ou dentro de um caixão. O Miguel tava andando. Miguel, ele superou todas as expectativas que deram pra ele. Ele tava andando. E mesmo assim eu continuei com as terapias dobradas. Continuei até os 6 anos dele. Com 6 anos ele continuou só na clínica particular, porque ele entrou na escolinha com 4 anos. E eu acho que é bom aqui frisar um detalhe. O Miguel, quando ele entrou na escola, o Miguel, ele não andava ainda, né? Ele entrou na escola com 4. Ele começou a andar com 4, mas ele ainda, quando ele entrou na escola, ele ainda não estava andando. E as crianças, quando ele via as crianças andando, eu acho na cabecinha dele que ele via a necessidade de fazer o mesmo. Que ele queria pegar as coisas que estavam longe dele, que ele também queria se enturmar com as outras crianças, queria fazer o mesmo que as outras crianças. E aí que entra a integração, né? A inclusão, porque as crianças davam a mão para ele, para ajudar ele a caminhar. E quando eu coloquei ele na escola, foi muito difícil, porque com 4 anos o Miguel era muito menor do que ele é hoje, era bem pequenininho, né? O desenvolvimento dele foi todo afetado por tudo isso que ele passou. Até hoje, né? Ele tem, né, esses, né, um pouco de sequela do que ele passou. Ele era muito pequenininho, muito frágil, né? E eu tinha muito medo também do preconceito. Eu achava que as crianças iam, não sei, eu tinha medo, preconceito de como ele ia ser recebido. E eu me surpreendi, porque as crianças receberam ele com tanto amor, tanto carinho, que não tem explicação. O Miguel, ele foi muito acolhido pelas crianças. As crianças davam uma mãozinha para ele, para ajudar ele a caminhar. E até hoje ele fez muitos amigos na escola. Eu não tenho explicação. É assim, é uma coisa extraordinária, o amor que as crianças têm por ele. O cuidado. O Miguel entrou na escola com 4 anos. A princípio, como eu queria ser só uma socialização para ele, a traqueostomia ele ainda utiliza por conta de uma estenose subglótica, né? Um machucadinho que deu na traqueia dele por ele ter ficado muito tempo entubado. E para retirar essa traqueostomia tem que fazer uma cirurgia de alto risco. Então, do mesmo jeito que a gente esperou o tempo de Deus nas outras coisas, a gente está esperando o tempo de Deus nessa coisa também, né? Nessa situação também. Então, quando a gente colocou o Miguel na escola, esse era um quesito importante por conta da preocupação, né? Mas eu queria muito pôr ele na escola porque eu sabia que ele iria se desenvolver melhor. E realmente, ele vendo as outras crianças fazer as coisas, ele começou a querer fazer também, né? Foi se passando o tempo, ele foi ganhando um professor especial, foi ganhando uma cuidadora, né? Uma enfermeira, porque para o Miguel poder ficar na escola, infelizmente, ele precisa de um profissional da saúde
que faça a higiene da traqueostomia para ele poder ficar. E eu, minha família, meu marido, nós somos muito gratos à Prefeitura de Agudos por disponibilizar não só o professor, como esse profissional da saúde, porque eu tenho contato com outras mães de outras cidades, de outros locais, e é muito difícil isso acontecer. A Educação Especial de Agudos, ela tá de parabéns, porque realmente vocês promovem a inclusão da criança, não só você colocar uma criança dentro de uma sala de aula e deixar ela ali, não. Vocês realmente procuram dar apoio para essa criança, procuram ver o que essa criança precisa para estar dentro da escola e estruturar essa escola para essa criança poder estar ali. E isso não é em todos os lugares que a gente encontra. Eu, como mãe especial, nosso desejo é que isso aconteça em todo o território nacional. Mas a Prefeitura de Agudos, ela é exemplar, assim, e a gente só tem a agradecer. Porque se nosso filho está desenvolvendo do jeito que está hoje, é pelo apoio que vocês dão pra gente, pro nosso filho poder estar dentro da escola hoje. E o Miguel, ele começou devagarzinho na escola, começou indo 2 vezes na semana, depois ia a semana inteira, depois ele ia embora meio período, até que ele começou a ficar o período inteiro. E quando o Miguel começou a ficar o período inteiro, o Miguel deslanchou. O Miguel, ele não conseguia se comunicar com nada. Ele não fala, tá? Ele fala mamãe, papai, mas hoje ele aponta tudo o que ele quer, ele balbucia, ele tenta se comunicar. O Miguel, ele pega hoje tudo o que ele quer, ele vai atrás, ele tem iniciativa, coisa que ele não tinha. Hoje o Miguel tem iniciativa. O Miguel, ele tenta fazer tudo o que ele quer, ele tenta fazer. Ele presta muita atenção nas outras crianças. Então, a educação especial na vida do Miguel, ela fez toda a diferença. Tá na escola pro Miguel faz toda a diferença. E isso só é possível por ter pessoas como vocês que se desdobram para poder estar do lado deles. Eu sei que não é fácil. Eu, como mãe especial, às vezes é muito difícil para mim. Eu sei que vocês, educadores, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é só um canudo, uma simples faculdade, uma simples pós-graduação. Não é só canudo, gente. É dom. Vocês têm um dom, vocês têm paciência. Não é só colocar uma criança dentro de uma sala de aula e esperar que ela aprenda. Não é só isso. É mais que isso. É esperar que ela desenvolva as atividades diárias, do dia a dia, esperar que ela consiga fazer o que ela precisa fazer para viver, para ser inserida em sociedade. É muito mais do que colocar dentro de uma sala de aula. E eu queria aproveitar, eu nunca fiz um vídeo desse, nunca contei a história dele em um vídeo. Eu sei que o vídeo tá longo, mas eu tentei abreviar o máximo que eu consegui. E eu queria aproveitar para agradecer a todos os professores que passaram pela vida do meu filho. E agradecer que todos vocês construíram um tijolinho na vida dele, assim, no desenvolvimento dele, porque vocês me ajudaram muito e me ajudam, eu tenho certeza que vão continuar me ajudando, e a gente só tem a agradecer vocês por tudo. Deus abençoe vocês por tudo. Beijo.